Pronto, vamos lá. Então, né, todos bem-vindos, feliz de poder estar aqui, contribuindo um pouquinho. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, estou vendo que tem umas carinhas aqui de pessoas que eu não conheço, né, então fico feliz, né, pela confiança, né, pela coragem de clicar no grupo, entrar e pegar a sua noite aí e dedicar tempo aí para estar junto com a gente, para aprender um pouco. Quando a gente não conhece, quem vai falar realmente é uma mentalidade, né, aberta de busca de querer aprender. Eu acho isso incrível, né, a gente parar um tempo para ouvir, para buscar conteúdo, para fazer alguma coisa que possa trazer resultados diferentes. Então, vamos lá. Meu nome é Lilian, tenho 44 anos e sou casada, tenho 2 filhos. Para vocês entenderem um pouquinho como foi que eu cheguei aqui, vou dar uma resumida só para o que interessa mesmo para o nosso tema. Eu trabalho hoje, eu sou administradora, trabalho com vários negócios voltados para consultoria, para treinamentos, né? E quem não me conhece vai ver que eu tenho uma leve aceleração, que hoje a gente chama de TDAH, sabe? Mas antigamente não existia esse nome e eu tive que aprender a me organizar, a me virar para produzir, para terminar a faculdade, para terminar a escola, para trabalhar, e a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, né? Então, há mais de 10 anos, eu vinha de consultoria, tive empresas, tive loja em shopping, já trabalhei CLT, tive uma agência de viagens por 12 anos, né? Quando eu comecei sozinha e fui crescendo, crescendo, eu depois tinha 12 funcionários, 2 lojas, então a gente vai criando habilidades, crescendo, e dentro desse processo eu já comecei a sentir a necessidade de não só aprender, como ensinar, né? Hoje eu tenho uma pessoa que em breve vai estar fazendo uns vídeos para a gente, que é a Carol, uma funcionária minha, que foi da STB, né? Que aprendeu a fazer agenda. Hoje ela voou alto, né? Mora na Inglaterra e ela sempre fala: se não fossem minhas agendas, eu não daria conta. Assim como várias pessoas que eu acabei tendo que desenvolver junto com ela uma habilidade para que as pessoas pudessem realizar as coisas que eu precisava que elas fizessem na época que eram funcionários. Depois eu passei a fazer consultoria, e uma das coisas que me chamava muito atenção lá no Sebrae era que, na minha consultoria, eu sempre falava de gestão de tempo. Eu pegava os empresários, pegava todo mundo que queria... Às vezes era uma consultoria de marketing, e eu voltava para falar de agenda, gestão de tempo e organização. Então, acabou que sempre foi meu diferencial. E quando eu comecei a trabalhar com venda direta, com desenvolvimento de times, com treinamentos, né, de liderança, eu acabei, vou dizer que me especializando, porque eu tive que estudar muito, né? Eu tenho muitos livros, foram muitas horas de vídeos e muitas pessoas que eu consegui, de alguma forma, ajudar, dar alguma dica para que ela pudesse se organizar. Eu até falei isso nos stories, porque foi que eu acabei me envolvendo com esse tema, porque eu trabalho com algo que eu preciso que as pessoas realizem, consigam realizar. Elas escolhem algo, tanto a parte de saúde, que a gente trabalha com produtos, a pessoa precisa mudar a rotina, mudar hábitos, como a parte de negócios, de vendas, de área comercial, porque o que eu faço hoje acaba sendo plano B, C, D, E de algumas pessoas. Então, eu acabava tendo que ajudar a pessoa a conseguir encaixar na vida dela uma outra atividade. E assim eu fui aprendendo algumas ferramentas de gestão de tempo. E de lá para cá, né, eu venho me dedicando a isso. Então, em breve, vocês estão participando de algo. Algumas pessoas já participaram, eu já venho ensaiando isso, mas esse é o último, vamos dizer assim, aulão que eu faço, né, com o conteúdo que eu já tenho, porque para o ano que vem eu vou, sim, lançar o curso. Né? Acredito que chegou a hora de fazer disso uma coisa que alcance mais pessoas, né? Então, vamos lá. Essa é um pouquinho aí de como eu cheguei aqui, e eu vou passar um pouquinho para vocês do conteúdo. Eu queria que vocês entendessem algumas coisas. Essa aula, ela vai ser um resumo, né? O meu curso ele tem são 8 aulas, onde eu venho trabalhando vários temas. Eu vou trazer alguns resumos e alguns pontos que vocês vão anotar. Aquilo que eu falar, que você não faça ideia do que é isso, não sei para onde vai, você vai anotar para buscar conhecimento depois, tá? Porque eu não tenho como me aprofundar em todos os temas. Então, a gente vai supor que muitos de vocês já sabem, já entendem sobre crenças, já entendem sobre algumas coisas de mentalidade, porque eu vou tentar trazer na prática
o que, na verdade, é o fim do curso. O que eu vou trazer para vocês hoje, normalmente, é as 2 últimas aulas, onde a gente vai aplicar algumas coisas, tá? Como a gente está no fim do ano, e todo mundo quer começar 2024 organizado, então a gente vai fazer o máximo que a gente puder. Eu vou dar esse conteúdo, vocês vão anotar, a gente vai colocar em prática até o final da noite. Muita coisa vai estar no papel. E para cada um de vocês, quem é de Maceió, quinta-feira a gente vai estar junto, vocês vão trazer as dúvidas e o que vocês tiverem, o que não conseguirem fazer, ou o que conseguirem para a gente ajustar. E para quem não está e precisar, vai colocando, a gente vai dando algumas dicas e pergunta aqui, vai estar o grupo lá, eu vou deixar o grupo por um tempo ainda. Quem sabe esse grupo já vire o grupo da comunidade depois, quem quiser ficar, tá? Então, vamos lá. Eu queria trazer para vocês alguns conceitos. A gente vai construir o raciocínio junto, tá? Cada pessoa funciona de uma forma. Então, o que eu percebi nas mentorias individuais que eu fiz? Nem todo mundo vai raciocinar do meu jeito. Nem todo mundo vai encaixar as pecinhas do jeito que eu encaixo. Né? Como que funciona? Eu vou tentar passar sempre do meu jeito e vocês vão dizer quando vocês entendem ou não. Porque o ideal é que cada um viva um processo de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai dizer como que eu funciono. Né? O que me motiva, o que me desmotiva, o que me distrai. Aos pouquinhos vocês vão construindo isso. Mas existe uma base que eu percebi também dentro dos estudos que é igual para todo mundo. Né? Tem algumas coisas que tem gente que vai dizer, né, algumas frases. Tem gente que fala assim, eu não gosto de rotina. Gente, quem não gosta de rotina não consegue fluir. A gente precisa gostar. A gente precisa ter uma vida tão legal, que a gente vai amar a nossa rotina. A gente fica louco para voltar para a rotina quando a gente ama a vida que a gente vive. Quando a gente gosta daquilo que a gente passa todos os dias ali fazendo. Então, eu vou trazer algumas coisas, algumas frases, algumas coisas assim, que vocês vão avaliando o que vocês já vivem ou que para vocês é uma crença que vocês vão dizer assim, ela está viajando, isso não existe e não tem nada a ver comigo. E acreditem, eu já vivi isso, né? Assistindo vários treinamentos, e isso não é para mim, isso não é comigo. Comigo funciona diferente. Tem coisas que vai funcionar diferente e tem coisas que ou você se encaixa ou você não vai conseguir fazer. E a maioria é de mentalidade, tá? Não é sobre a parte funcional. Se é agenda, se é aplicativo, se é Google Agenda, se é alarme, isso é detalhe. O mais importante é o que a gente vai construir de raciocínio. Então, eu quero que vocês vão construindo esse raciocínio junto. Qual é o nosso objetivo principal hoje? É fazer com que vocês consigam encaixar as pecinhas. O que eu digo de pecinhas? Vamos usar as gavetas. Né? Arrumar as gavetas da sua vida, das pastinhas todas, para que tudo fique de um jeito que vá fluindo. Você vai viver a sua vida com as coisas encaixadas. É como quem já jogou Tetris. Sabe aquelas que descem umas pecinhas que vai se encaixando? Vocês já viram aquele jogo? Que desce umas pecinhas e você vai virando ela para que ela se encaixe, e aí quando ela faz uma linha, ela desaparece. Não é Tetris mais, hoje tem outro nome aí que as crianças jogam, não sei como é o nome hoje, mas na minha época ela era Tetris. Vai descendo as pecinhas, e aí as pecinhas têm vários formatos. Aí você tem que girar a peça, os quadradinhos, para encaixar, e aí, à medida que ela faz uma linha, ela apaga e abaixa. Eu penso muito assim, que a vida da gente, ela é assim, ela não para de passar, as pecinhas não param de descer, as coisas não param de acontecer, e o nosso trabalho é fazer ela se encaixar, se encaixar. Cada coisa que acontece na nossa vida, você vai encaixando, ela vai fluindo, você vai encaixando, ela vai fluindo, durante a vida inteira. Durante a nossa vida inteira, a gente vai encaixar pecinhas, virar pecinhas, tirar pecinhas, colocar pecinhas em outro lugar, para que ela se encaixe e a gente consiga fluir dentro da vida, né? Do caminho que a gente considera de vida. Só um minutinho, pessoal. Tia, manda ele se virar, manda ele ligar para a Lala, manda ligar para a Felipe, tá? Então, assim, ó, dispersou, voou, né? Só que agora eu já estou ligada, que eu já sei voltar para onde eu estava. Antigamente eu me perdia, nunca mais eu me achava. Mas vamos lá. Então, qual é o nosso processo hoje de construção? A gente vai construir o raciocínio. Eu quero que vocês entendam o raciocínio. Se vocês conseguirem pegar o raciocínio do que eu vou falar, isso vai servir para financeiro,
vai servir para viagens, vai servir para alimentação, porque é uma forma da nossa cabeça funcionar. Nosso corpo, quando você vai fazer um exercício físico, né? Muita gente às vezes não tem uma prática, não sabe pegar às vezes no equipamento. Não sei se vocês já viram alguém que vai direto para o CrossFit de primeira vez, que pega, ela não sabe pegar na barra, ela não sabe fazer o movimento. Então, a nossa mente, ela funciona assim, né? O nosso cérebro, aí eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês entenderem, mas vale a pena estudar para quem não entender. O nosso cérebro é um músculo que você vai treinar ele. Você vai fazer alguns exercícios, vai colocar umas práticas nele e vai criando, aí a gente chama de hábitos, né? E vai criando habilidades. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é como que ele funciona hoje. Como que seu cérebro funciona hoje, para você dizer assim, quais são as dificuldades, onde que eu engancho, por que que eu não faço as coisas que eu quero fazer? Como que está bagunçado? Tipo assim, a sensação, quais são as sensações que eu tenho? É falta de tempo? Ou é coisa demais e eu não vou dar conta? Ou não sei por onde começar, muitas vezes? Então, vocês precisam ter essa noção de como funciona e como está funcionando para vocês hoje. Então, qual é a parte mais importante hoje? É você entender como que funcionam os seus hábitos, quais são os hábitos que você tem. Eu vou falar sobre ele, você vai ver se ele está legal ou não está para o que você vai fazer. Os comportamentos, né? Os comportamentos são um pouquinho diferente dos hábitos, mas é como você age, né, no dia a dia. São hábitos também. As crenças eu acho que é a base de tudo, porque muito do que a gente é hoje, a gente viu em casa. Então, a forma com que eu digo muito que os meninos vivem a louca do planejamento, né? É agenda, é negócio colado por todo quanto é canto, é bilhete. Então, eles vão viver uma overdose disso. Tem gente que viveu uma escassez, ninguém nunca ensinou, ninguém nunca fez um planejamento, nunca organizou, você teve que se organizar sozinho. E tem gente, tanto no trabalho, como na escola, como na família. Quais foram as crenças construídas? Isso vai desde incapacidade, tem gente que tem crença de incapacidade. Ela sempre acha que é incapaz de fazer algo. Então, quando ela vai fazer a agenda, a agenda, ou planejamento, ou um projeto novo, já vai, junto com isso, uma crença de que não vai dar certo. Então, vê, olha como é profundo isso. Se você for pegar os pontos para trás, né, de crença e de mentalidade, de como você pensa sobre a vida, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Essa parte é a mais importante. Então, a gente vai fluir com o conteúdo, a gente vai fluir com as práticas, e você vai ver em algum lugar. Eu queria que vocês tivessem essa sensibilidade de olhar e ver o que está faltando. O que você, às vezes, não acredita. Quando você estiver fazendo, tem gente que vai dizer assim, estou fazendo, mas já vi que eu não vou fazer isso. Já estou vendo que eu não vou conseguir. Se você estiver assim, você precisa rever esses conceitos, porque senão você não vai realmente conseguir fazer. Né? Então, qual é o meu objetivo hoje? É que você olhe, entendam, ver se vocês conseguem pegar esse raciocínio. A gente vai fazer tudo. No final, você vai olhar, e eu quero que vocês tenham a sensação, tá? Não é a razão, não é na mente. É olhar e dizer, caramba, eu consigo fazer isso, vai dar certo. Desse jeito, eu acho que vai fluir. Porque, vê, o seu subconsciente, ele comanda, né? Ele que comanda tudo que a gente faz. Então, se eu montar uma... Olha que eu já tive um monte de aluno assim, tá? Eu monto a agenda linda, maravilhosa, ela falha no primeiro dia. Segundo dia, no terceiro ela já apagou, já fechou e tal. Parece dieta, né? Por quê? Porque quando ela já fez acreditando que não ia conseguir. Ou fez de um jeito, que aí eu vou também falar sobre isso na dinâmica, vou fazer uma dinâmicazinha que eu quero que vocês sintam. Eu não estou dando treinamento de racional. Isso não é uma planilha de Excel, que você bota o número e vai fluir. Se você não sentir nada, se você não tiver conectado com você mesmo, todo mundo que me acompanha aqui sabe, né? A gente precisa dessa conexão. O que acontece? Vocês já ouviram falar na expressão? Tem gente que diz nadei, morri na praia. E tem gente que fala, trabalhei a vida inteira, cheguei lá em cima, no topo da montanha, e a montanha era errada. Não era essa montanha que eu devia ter subido. Muita gente chega no topo, às vezes, da carreira, às vezes de várias coisas, e tem a sensação de vazio.
Por isso que pessoas milionárias se suicidam. Por isso que pessoas que têm uma vida financeira boa acaba que não conseguem nas relações, no casamento, são pessoas tristes, são pessoas ansiosas. Por quê? Porque não está em um detalhe o objetivo da gente, não está em uma área. Ela está na nossa vida, na nossa trajetória. E aí entra aquelas frases que a gente sempre fala, né? Que a felicidade não é um destino, ele é um caminho. Então, a gente precisa, eu vou falar de algumas coisas e eu quero que vocês tentem visualizar muitas vezes isso. Né? A dinâmica que a gente vai fazer, é importante que vocês entendam que a gente vai construir aqui? O planejamento de um ano, talvez de alguns meses, de uma vida inteira. De uma vida inteira. Então, é uma página de um livro, é uma página do livro inteiro que você vai escrever. Né? E às vezes a gente vai vivendo, quando você olha para trás, seu livro está todo em branco, porque você fez coisas que não foi você que escolheu, que não está conectada com o seu propósito, que não está no seu coração, foi para pagar conta, tem que... Quantas pessoas, né, fazem profissões, faz vestibular, trabalham em algum lugar, quando você dá conta, não sabe nem como chegou ali. Por quê? Porque a gente vai atendendo demandas. A gente que é mãe, dona de casa, você pisca, está de noite e você não fez metade das coisas que você tinha para fazer. Né? Então, assim, o que acontece? A parte que a gente se conecta com a gente mesmo, com Deus, com o nosso projeto, com que, né, qual é o meu conceito sobre o que eu vim fazer aqui na Terra, né? O que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, tudo isso vai fazer a base do que a gente vai construir. Porque não adianta fazer uma agenda cheia de coisas, você fica ocupado o dia inteiro, fica ocupado o ano inteiro, e vai chegar no final do ano com a sensação de que deveria ter feito outras coisas, que dedicou tempo para coisa errada, ou que era importante para você. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir esse pensamento, aí cada um de vocês, a gente vai fazer essas reflexões, e antes da gente montar esse plano, a gente vai fazer esse primeiro momento, que é essa análise, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que eu quero de verdade. Uma coisa que eu não vou ter tempo de fazer, que é fazer 2 ou 3 vezes. Só um minutinho. Como assim? Daquela coisa, você solta a rédea, manda o povo se virar, não funciona. Você tem que estar dando os comandos, mas já demos um jeito. Vamos lá. Eu vou falar, é as pecinhas do Tetris, né? Você pensa que ela vem encaixada, de repente ela não encaixa, você tem que dar seus pulos. Vamos lá. Então, a gente precisa agora começar eu vou dizer, a aprender. Ó, a gente não vai ter tempo de fazer isso várias vezes. Então, a gente vai ter que acertar de primeira. Para acertar de primeira, vocês vão usar o racional junto. O que eu digo acertar de primeira? Toda vez que eu faço isso nos meus encontros, nos meus treinamentos, eu faço várias vezes até você conseguir se conectar com você mesmo. Por quê? Porque se eu fizer algumas perguntas agora para vocês, 99% vai responder no automático. Vai responder a primeira coisa que vem na cabeça e normalmente não é do coração. Ela vem, tipo, se eu disser o que é importante para você hoje, você vai responder rápido. Por quê? Porque isso vem do que alguém disse ou que você vem repetindo para você. Então, muitas perguntas que a gente vai fazer, vai dar a resposta, ela vai vir no automático. O que é que vocês vão fazer? Pensar de novo. Vocês não vão escrever a primeira coisa que vinha na cabeça, nem a segunda, nem a terceira. Vocês vão respirar e pensar e deixar sentir. Gente, se vocês conseguirem fazer isso, o resto todo é fichinha. É sentir o que de verdade faz sentido. O que de verdade move você. Se for pelo racional, a gente vai acabar focando na coisa que a sociedade pede, que as contas pedem, os filhos, e aí a gente acaba, de novo, atendendo demandas de terceiros. E a gente passa uma vida inteira atendendo as pessoas, as coisas, o trabalho. E aí, outra coisa que eu vou dizer para vocês, pesquisa no YouTube, os maiores arrependimentos no leito de morte. Tem uma pesquisa de uma enfermeira, eu sempre passo esse vídeo, mas eu não vou poder passar ele aqui agora,
ela fez uma pesquisa com as pessoas que estavam no leito de morte, no hospital, e perguntando, e fez um dos maiores arrependimentos. E assim, a maioria é de ter vivido uma vida que não era a vida que ele queria ter vivido. É a sensação de que eu deveria ter feito outras coisas, que eu deveria ter dedicado tempo, que eu deveria ter. E aí fui atrás de fazer coisas que precisou fazer. E essa chavinha, quando você vira, é surreal como você diz não para as coisas com mais facilidade, como você abre mão de coisas que você não abriria, como você dedica tempo, o cansaço vai embora, quando você... As coisas parecem que uma camada, né, de sujeira da nossa vida passa, você passa a ver a vida de uma outra forma. Que as coisas, na hora que as coisas começam a fazer sentido. Por isso que eu falei do sentir. Né? Então, profissão, trabalho, relacionamentos, espiritualidade. Então, quando você entender o que o seu coração, conectado com o projeto de Deus na sua vida, começar a fazer sentido, vocês vão ver que a parte que eu vou falar no final, ela vai fluir muito mais fácil. Vocês vão saber dizer, isso encaixa, isso não encaixa, isso me leva para mais perto, isso me leva para mais longe. Né? E a vida ela é feita de escolhas. A gente vai fazer as melhores escolhas à medida que isso estiver conectado com vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 momentos que eu quero que vocês cheguem, né? Cheguem no treinamento de verdade, não só na parte teórica, que é a gente fazer uma análise, né? De quem a gente é, o que a gente faz. A gente vai começar a juntar essas informações. E a gente vai escrever, tá? São 3 momentos. A gente vai escrever algumas coisas que elas vão como se fosse arrumar os assuntos, arrumar os pensamentos, para quando a gente for precisar deles, eles estarem no lugar certo para a gente poder usar. Então, a gente vai meio que fazer uma arrumação nos nossos pensamentos, certo? Eu espero que para alguns eu arrume, e tem gente que vai desarrumar tudo, né? Porque tenho certeza que quando a gente mexe, em vez de arrumar, desarruma. Né? Mas então, assim, ó, o que vocês vão fazer agora? Eu vou colocar uma música e a gente vai escrever a primeira carta, tá? Vai ser uma carta, um texto, vocês que vão ver aí como é que vocês quiserem. Quem quiser na hora fechar a câmera, quem não quiser pode deixar aberta. Vocês vão escolher uma pessoa que vocês amam muito, né? E que você se preocupa, né, com o que ela pensa sobre você, com a mensagem que você deixa, com o aprendizado que você deixa. Normalmente, né, filho, amigo, irmão, pai, mãe, dependendo da pessoa. E, ó, imagina que você está fora da cena, tá? Essa pessoa vai estar escrevendo e você está fora da cena olhando ela escrever, vendo o que ela está escrevendo. E alguém vai perguntar para ela quem era você. Tipo assim, vamos supor que você tenha 60, 70 anos, 50 anos, eu não sei qual a idade de cada um, mas vamos botar aí 20 e 30 anos lá para frente, tá? Você vai pensar assim, vou dar um exemplo, tá? Meu filho vai estar num lugar e alguém vai perguntar assim, quem foi a Lili? Quem foi a sua mãe? Como que ela era? O que ela fazia? Me fala mais sobre ela. O que é que eu gostaria que o meu filho falasse? O que é que eu gostaria que tivesse marcado, que ele tivesse de lembrança, que ele pudesse descrever dentro de um contexto geral, tá? Não precisa ser um ponto só. Pode fazer uma descrição geral em várias áreas da nossa vida. O que você gostaria que esta pessoa que você escolheu falasse de você? Ela vai contar para alguém quem foi a Thaís, a Lúcia, a Anne, a Kio, a Lísia, quem foi essa pessoa? Deu para entender mais ou menos o que é para fazer? Você não está na história, você está só assistindo. A pessoa está escrevendo sobre você e você vai escrever quem é a pessoa que você gostaria de ser lembrada. Como você gostaria, né, de ser descrita, certo? Eu vou botar uma musiquinha, vou parar de filtrar. A gente começou a construir o raciocínio, né, de trás para frente. Quem é a pessoa que a gente quer se tornar? Né? Essa é a coisa mais importante
que a gente precisa saber, né? Se está certo, se está errado, não vem ao caso, né? Se isso é o que vai lhe fazer feliz, se não é, mas a gente precisa saber quem a gente quer se tornar para que as nossas ações e as nossas atitudes, as nossas escolhas estejam conectadas com isso. Vejam aquilo que eu falei do começo. O que vai fazer com que a gente não tenha uma sensação de vazio ou de não realização? É que isso esteja conectado. A gente não está falando se está certo ou está errado, se é bom ou se não é. Mas o que você quer ser precisa estar conectado com o que você faz hoje. Para que você vá dormir todos os dias com a sensação de o que você poderia fazer no dia de hoje para se tornar a pessoa que você quer ser, foi feito. A gente vai dividir tudo isso em pedacinhos pequenos. A gente vai pegar as metas macros, os sonhos grandes, os sonhos impossíveis, tudo isso, e vai dividir no pequeno. A gente vai chegar nisso lá no final. Né? A última coisa de hoje é a gente montar nossa semana. Só que não adianta eu fazer uma semana para levar você a ser o que você talvez nem queira, né? Então, uma coisa importante que a gente fez agora foi a parte de clareza de quem é a pessoa que você quer se tornar. Então, depois, em outro momento, você vai olhar isso com calma, vai avaliar dentro das coisas que você faz hoje, de quem você é hoje, se você pegasse essa mesma pessoa ou outra e fosse lhe descrever qual a distância disso e o que falta, né? Para a gente deixar isso sólido, deixar isso como um legado, tá? Agora a gente vai fazer outra atividade. Vamos ver como é que vocês vão conseguir fazer isso, porque eu vou colocar uma musiquinha só para vocês ouvirem. E vocês vão pegar o celular. Quem tiver um espelho, pode ser um espelho, tá? Mas hoje em dia a gente usa tudo no celular, né? A câmera virou espelho, né? Então, e vão ouvir a música olhando para você mesmo, no espelho, no seu olho, tá? Entenda, tudo que a gente faz aqui tem faz um sentido. Vocês gostando ou não, achando bom ou não, querendo fazer ou não. Por quê? Porque eu quero ver se eu consigo que vocês encaixem as pecinhas. Porque senão fica vazio lá no final, tá? Então, eu vou colocar a musiquinha aqui. Vocês vão abrir a câmera de frente para vocês e vão ouvir a música só olhando. Só isso, tá? Para depois a gente ir para a parte de metas. Vou colocar o som aqui e vocês fazem assim, se estiver ouvindo. Espero que vocês tenham sentido o que eu sinto todas as vezes, que eu me conecto não só com essa música, né, mas com quando eu vou tomar a decisão de fazer alguma coisa, quando eu vou resolver qualquer coisa, como eu fiz quando comecei aqui hoje, né, que a gente tem essa certeza de que a gente só vai conseguir fluir, só vai conseguir se sentir realizado se a gente estiver conectado com o plano que foi já determinado para cada um de nós. Certo? Então, a gente vai agora para uma parte que vai começar a ficar um pouquinho mais prática, mas ainda um pouco mais na parte de mentalidade, que é a gente, antes de definir metas, a gente vai daqui a pouco para o papel, antes de definir pontos específicos, a gente vai definir o que é realização. Essa é uma daquelas perguntas que, quando a gente pergunta, se eu perguntar a você agora o que é realização para você, e lhe perguntar daqui a meia hora, é muito provável que você responda diferente. Então, a gente vai fazer aquilo que eu falei no começo. A gente vai pensar primeiro, para não ter que escrever tudo agora. Eu vou até deixar uma musiquinha aqui depois tocando, não sei se eu consigo falar e deixar ao mesmo tempo. Eu preciso que vocês peguem o papel e a caneta e a gente vai começar. Vamos ver se ele deixa eu falar e colocar a musiquinha ao mesmo tempo. Eu vou ter que parar de gravar se eu botar a musiquinha. Gente, eu vou fazer sem musiquinha, tá? Senão o pessoal da gravação não vai conseguir ver. Musiquinha mais legal. Mas então, o que eu quero que vocês coloquem no papel? A pergunta é: o que é realização para cada um de nós, para cada um de vocês? Então, o que a gente vai pensar? Né? Eu queria que vocês respirassem fundo, com calma, não responda de supetão. E a gente vai... Eu vou falar várias coisas. Então, a gente vai pensar o seguinte, para ser mais objetivo, você vai pensar, daqui a... Vamos botar aí
10 anos, tá? Não vou botar muito, não. Daqui a 10 anos, cada um faça a conta de onde você está hoje, daqui a 10 anos. 10 anos voa, viu? Que um dia desse, né, tá? Um dia desse, 10 anos atrás, diga aí, passou que a gente piscou. Então, vê, vamos botar assim, daqui a 10 anos, faça a conta, e você vai se imaginar num dia onde você vai olhar para um lado, para o outro, vai respirar e vai dizer assim: que sensação incrível de realização. Você vai se sentir totalmente realizado. Tá? Então, se quem quiser parar um pouquinho, respirar, por quê? O que a gente vai precisar fazer agora? Eu vou dar um tempinho para vocês, que eu não consigo, eu vou deixar o silêncio, tá? Ou a musiquinha com a gravação parada. Por quê? Porque não adianta fazer assim na doidice, não. Eu já fiz algumas vezes com um mentorado meu e não funciona. Anotem aí de lado o que, é que vocês vão fazer durante o momentinho da música. Existe esse momento, tá? Existe um momento onde vocês vão respirar e vão se sentir realizados. O que você vai anotar? Aonde você está, com quem você está, o que você está fazendo, a roupa, os detalhes em volta. Vocês vão pensar em vários sinais, em vários símbolos de coisas que lhe faz sentir realizado. Cuidado para não manipular o sentimento, tá? A gente, às vezes, vai fazendo isso e vai colocando coisas que a gente quer, mas que nem sempre é o que nos realiza de verdade, tá? Isso não muda nossas metas. A gente vai definir as metas, inclusive eu sou das metas altas. Todo mundo sabe que eu sempre sou da meta alta, mas é importante que a gente saiba qual é o desejo do nosso coração e o que é que, de verdade, se você hoje tivesse se sentindo realizado, quais eram essas coisas? Isso entra profissão, entra local, entra pessoas, entra algum sinal, às vezes, né? Algum símbolo, algum material, não importa. O que você vai tentar fazer? Você vai se teletransportar para daqui a 10 anos e vai respirando, sentindo. Sabe aquelas mensagens que já fez treinamento comigo ou nas viagens, sabe? Que a gente, quando tem uma meta de viagem, a gente respira fundo e sente o pé na areia, o cheiro da praia? É tipo isso. Só que a gente não vai, né, para um lugar específico. A gente vai deixar que o nosso coração, vai deixar que o nosso pensamento se conecte e nos diga quais são as características, quais são as coisas que de verdade significam realização. Tá? Isso pode ser qualquer coisa, desde financeiro, coisas, pessoas, lugares, tá? Vou dar aí uns 3 minutinhos. Vocês podem, não precisa fazer nada de carta, vocês podem colocar pontos. O que tem nessa cena? Nesse momento que você está ali, quais são as coisas que tem ali que são relevantes, tá? Vou botar a pausa e a musiquinha para vocês fazerem. Ó, depois, se vocês sentiram que falta alguma coisa, né? A gente sempre acha que falta alguma coisa e que poderia ter feito melhor, né? Esse é um momento, para vocês terem uma noção assim, eu faço anualmente, às vezes até de tempos em tempos, um período onde eu preciso me reconectar. Quando eu me sinto, olha, aquela questão de ansiedade, final de semana onde você fica louca que o final de semana chegue, ou sensação de vazio, né? Muita gente sente isso, corre, corre, corre. Quando vocês sentirem isso, tem algo desconectado. Tem alguma coisa que está desconectada aí. E às vezes, ou você desconectou de você mesmo e está fazendo mil coisas automático, ou das coisas de Deus, ou do que é mais importante para você, né? Muita gente sente isso quando vai correr atrás de trabalho, que desconecta da família, e de repente acontece alguma coisa, você fala, caramba, descobri uma coisa que eu não podia ter, não, descobrir coisas novas, não. Eu digo, descobri um santo, né? E cobri o outro. Quis dizer, às vezes você deixa de cuidar de uma coisa para cuidar de outra. Então, sempre que vocês se sentirem, né, ansiosos demais, preocupados com o futuro, não conseguem viver o presente. O que eu digo de viver o presente? De estar, por exemplo, sentado com o marido tomando um vinhozinho e agoniada porque tem mil coisas para fazer. Ou às vezes está com o filho, tem que brincar ali meia horinha, né? Às vezes eu desço aqui para brincar meia horinha, que é importantíssimo, aquela meia hora é a hora mais importante do mundo para ele, e você não consegue estar 100% lá,
porque está com a cabeça em outros lugares. Essa desconexão, ela vai gerando um vazio ou uma ansiedade ou uma sensação ruim de não ter tempo, de não estar fazendo direito, aí vem culpa. Então, vê, olha como o não estar 100% presente, vivendo o que você tem que viver, lhe traz sentimentos ruins. Né? Isso que tem 1 milhão de coaches fazendo hoje, os terapeutas e psicólogos e psiquiatras, tratando muitas vezes o que foi causado lá atrás por uma falta, né, de conexão. E a gente começa a viver e isso vai gerando um buraco sem fundo, né? Que é aquele vazio, às vezes, que as pessoas não sabem nem como achar. E aí entra remédio, entra não dormir direito, entra engordar, entra descontar na comida. Tudo isso vem depois que a gente desarruma as pecinhas lá em cima, tá? Então, qual é a importância do que a gente fez até agora? É clareza. Quem já ouviu isso, né? Se você tem clareza do que você quer, clareza de quem você é, clareza de onde você quer chegar, o caminho fica mais fácil. Você não pega atalho, você sabe dizer não, você sabe fazer melhores escolhas, porque você sabe, né, que daqui vai dar lá. Por exemplo, eu estou aqui, quero ir para a Barra. Se eu der uma passadinha na Paripueira, o que foi que eu fiz? Totalmente fora de mão, totalmente atraso de vida. A Paripueira é ruim? Não. É divertido? Tem uma praia linda? Ou pior, o que seja, tá? Pode ser uma coisa maravilhosa, mas era para onde eu queria ir? Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque são esses detalhes mínimos que uma escolhazinha errada que você faz desanda todas as outras, porque faz a desconexão de vocês, tá? Da gente com a gente mesmo. Então, sempre que sentirem isso, faz essa dinâmica, senta, faz oração, pega o caderno, descreve os sentimentos, né? Porque às vezes você pode buscar alguém que pode lhe ajudar. Dependendo da situação, você mesmo consegue achar onde é que está o nó e tentar resolver, né? Eu acho que 2023 para mim foi um ano de desatar nó. O que eu fiz de mudança não foi brincadeira. Por quê? Porque não estava me levando para onde eu queria ir, para o que eu queria ser, para o que eu queria para minha família, né? E depois que você arruma, parece que tudo se encaixa. Então vamos lá. Já sabendo, né, todas essas informações que a gente falou, inclusive essa coisa de realização, eu até notei umas pontas aqui, para a gente ter a atenção, tá? Quando vocês forem mexer. Essa dinâmica de realização que vocês fizeram, junto com a de metas que a gente vai fazer agora, vai se transformar no quadro dos sonhos. Todo mundo já ouviu falar em quadro dos sonhos, já? Acho que a maioria daqui sabe. Quem não sabe o que é quadro dos sonhos, vai no YouTube, no Google e coloca o que é o quadro dos sonhos, porque eu não vou ter como explicar. No curso eu explico. Mas é basicamente uma. Eu vou mostrar o meu, para vocês verem aqui. Ó. É uma. Vocês vão conseguir ver? Vão não, tá presa aqui. Tá vendo aqui um monte de imagem? Vocês estão vendo um monte de imagem, as coisas escritas? Ó, quando vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão ver o que é. Existe um estudo. Mural de visualização, também pode ser esse nome. Acho que vai ter isso, tá? Quadro dos sonhos, eu acho que é um apelido que a gente usa. Chama mural de visualização, alguma coisa assim. O que é que funciona? Eu não vou ter tempo de falar sobre neurociência, mas existe, falei um pouquinho do nosso subconsciente, falei um pouquinho de algumas coisas que a gente tem de crenças. O mural de visualização, o quadro dos sonhos, ele é uma materialização do que é realização para você. Isso, Su. Você vai achar os do Paulo Vieira com esse nome. Então, qualquer um de vocês, bota aí, pesquisar. Por quê? Gente, existem estudos comprovando que quando a sua mente sabe o que você está buscando, né, ela atrai aquilo ali para você. É surreal. Se vocês, eu não posso falar sobre isso, não vou entrar por um assunto que eu amo falar e eu vou tomar muito tempo. Mas o que acontece na minha vida, eu estou falando da minha, o que eu coloquei, vou dar um exemplo, eu tenho lá uma caneta prateada com a pedra dourada, que é o sonho da minha vida, eu coloco ela lá. É surreal como a caneta chega para você. Ou chega a caneta, ou chega o dinheiro de comprar, ou você, não sei como é que funciona. Mas, ó, eu já realizei vários e já vi histórias assim, da pessoa escolher o carro que queria, com a roda, com a chave tal, tal, e ele, quando vê, comprou esse carro. E a gente tem muitas histórias dessas, eu não vou entrar por esse mérito. Mas o que, que a gente faz com ele? O mural da vida extraordinária, ele vai ser o que você considera realização em imagens. Então, por exemplo, quem tem o sonho de ter uma família,
qual é a imagem na sua mente que representa uma família feliz? Se vocês olharem a minha andando de cavalo, é todo mundo lendo, todo mundo viajando, que é o que eu imagino, e sempre os 4 juntos, né, no meu caso. Então, eu tenho coisas que fazem o quê? A minha mente, ela busca essa imagem o tempo inteiro. O que é legal? Todas as vezes que eu estou nessas situações, nesses momentos que representam, a sensação de realização é muito forte, de que eu estou vivendo a vida que eu sonhei, que eu idealizei, né? Então, tudo que vocês colocaram naquela imagem, vocês vão pesquisar no YouTube, na internet, no Google, onde vocês quiserem, na revista, e vão pegar imagens e vão montar um mural, um quadro, para 2024. Deixa a gente acabar as metas, tá? Que a gente vai juntar tudo. Para quê? Para que você veja todos os dias. Todos os dias você vai dizer, não para sua mente que acredita e vibra na escassez, é para o seu subconsciente. Você vai dizer que é para isso que você acorda todos os dias, para buscar aquilo que está ali. Por isso tem que ter sentido com tudo que a gente falou. Vocês vão pegar tudo isso em imagens e vão montar o mural. Pesquisa e faz, tá? Isso é tarefinha de casa aí, que também vai ajudar com que vocês não desistam, com que vocês não se percam, com que vocês não esqueçam, né, dos sonhos aí, porque os ladrões de sonhos, eles estão em todos os lugares. Então, façam aí o mural aí da vida extraordinária. Pode ser tela de telefone, pode ser... Aqui em casa tem todo canto. Eu tenho na minha agenda, que eu imprimi pequenininho, eu tenho grande aqui no meu escritório e tenho lá no meu closet também. Que é para quê? Não importa se você está prestando atenção, se você não está, mas se ela estiver num lugar que você vê, ele fala com o seu subconsciente. Aquele desejo não sai dali. É por isso que o povo que está de dieta, bota a mulher de biquíni na porta da geladeira, né? Para você não esquecer que é aquilo ali. Então, é uma brincadeira, é um meme, mas é verdade. Né? Inclusive, no meu mural do quadro dos sonhos tem o corpo que eu quero ter. Tem a atividade que eu quero fazer. Então, é importante que vocês tenham isso, tá? Uma coisa importante também, quando vocês forem fazer, cuidado com coisas que a sociedade impõe, que você se confunde às vezes. Pense sempre, sou eu que quero isso mesmo ou é meu pai que espera isso de mim? Ou é as pessoas que esperam isso de mim? Ou foi alguém que falou que tinha que ser assim? Eu já tive consultoria com pessoas, inclusive pessoas super bem-sucedidas, médicos, donos de clínica, donos de empresas que disse assim, eu não devia estar fazendo isso, eu sou muito boa nisso que eu nem deveria estar fazendo. Inclusive, teve médica que deixou de operar, que descobriu que não era isso que queria, que isso foi imposto por uma mentalidade pelas pessoas e disse assim, não me faz feliz isso, eu não quero isso para mim. Só que já estava fazendo, já tinha estudado, já era boa, já fazia, já... Então, vê, essas coisas a gente tem que ter cuidado, que é coisas que terceiros falam para a gente, coisas que as pessoas, a sociedade fala. Eu vejo meu marido falar, não sei nem porque que eu fiz direito. Felipe não sabe hoje, porque como foi que começou, porque foi que fez direito. Porque se fosse escolher hoje, não teria escolhido a profissão que está hoje. Teria feito uma outra coisa muito mais dinâmica. Só que na época era o que tinha ali, né, para ele. Então, e também são as maiores causas de arrependimento. Sensação ruim, lá no final da nossa vida, né, é de ter feito as coisas que as pessoas esperavam da gente e não o que a gente realmente queria fazer, e a nossa vida ela é uma só. Tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai agora começar a fazer algumas coisas mais práticas, tá certo? A gente vai pegar tudo isso, a base que a gente fez, os sentimentos, algumas coisas que você já desenharam, a gente vai transformar isso em plano de ação, em objetivos. A gente vai transformar toda essa parte, vamos assim dizer, que não... Esqueci até a palavrinha agora que eu queria falar, né? Em coisas práticas. Né? A gente vai trazer esses sonhos, essas coisas em coisas práticas, em ações, para que a gente possa não ter a sensação ruim no final do ano que vem. Tá? Então, vamos lá. Sabendo quem você é, o que você quer e para onde você vai, a gente vai começar agora a arrumar as nossas gavetas, né? As nossas caixinhas, as nossas áreas da vida. Quem já fez uma atividade chamada Roda da Vida, tem um outro nome com outras pessoas aí, ela faz uma análise
A gente não vai fazer ela, tá? Por causa do tempo. Mas eu tenho, dentro do nosso Escola de Negócios, quem quiser se aprofundar em tudo isso que eu estou falando, no meu canal do YouTube tem um negócio que a gente fez, Escola de Negócios. São 6 aulas. Cada coisa dessa que eu falei tem uma aula mais extensa. Aí tem coach, tem outras pessoas falando, tem a Ana puxando a roda da vida, que são momentos que você consegue viver a roda da vida, por exemplo, toda conduzida por alguém que vai fazer com que você tenha as memórias certinhas. Então, a roda da vida é importante que vocês façam para vocês dizerem assim, aonde eu estou hoje, em cada área da minha vida. Qual é o meu nível de satisfação em cada área da minha vida? Tá? Ela faz parte do treinamento. Normalmente, então, vocês quiserem fazer de hoje para amanhã, e para fazer essa análise, vocês têm o videozinho lá conduzido. Vocês vão assistindo, ouvindo e escrevendo, que é uma autoanálise, que é para saber assim, aonde eu estou. Porque o que eu vou fazer com vocês agora é para onde eu vou, né? Para onde eu vou, mas é importante a gente saber onde é que a gente está. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês de uma forma mais geral em que sentido. A gente vai dividir a nossa vida em pastas, em gavetas, em áreas da vida, né? Que a gente vai precisar conduzir elas todas. O que vai fazer a sensação de realização da gente não é fazer muita coisa numa área só. É a gente, em todas as áreas, né? Eu digo muito que é como se a gente fosse construir o nosso império, né? A nossa vida, ela é uma construção de um lindo castelo e você vai construir as paredes. E cada parede é uma área da vida. Então, não dá para você construir um castelo lindo com só a parede desse lado. Tem que botar em todas as paredes um pouquinho desse tijolo, tá? Então, eu uso gavetas, uso construção, veja como vocês funcionam. O importante é que a gente consiga chegar no objetivo final, que é a gente vai organizar. Pensem no guarda-roupa de vocês. Quando a gente tira tudo, que a gente separa e coloca tudo de volta organizado, tem sensação melhor do que você querer uma coisa e você sabe que está exatamente na gaveta 3, embaixo da roupa azul, está a blusa que você quer. Então, você sabe exatamente onde está aquilo que você precisa quando está organizado. Você não precisa deixar todas as portas do guarda-roupa aberto, nem as sapateiras abertas para tirar uma roupa para ir para academia, por exemplo. Você vai abrir, vai tirar a roupa que você quer, vai fechar, vai ficar tudo lindo e maravilhoso enquanto você vai para academia. Quando você volta, essa roupa vai para a roupa suja, você vai abrir o guarda-roupa, vai pegar a roupa do trabalho, vai vestir e vai ficar tudo lindo lá. Como que vai funcionar isso na nossa cabeça? Ó, entendam o conceito para a gente poder ir para a prática. Cada momento da nossa vida vai ser preciso dedicar tempo e energia naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, para eu estar aqui nessa aula hoje, eu organizei outras coisas da minha vida, apesar de ter dado uma falha, mas foi pequena, né? Organizei de uma forma que eu pudesse estar 100% presente com vocês, para eu entregar tudo e me conectar de verdade. Se eu parasse 10 vezes para falar alguma coisa aqui, não com vocês, que não tem problema, mas eu não ia conseguir fluir e me entregar 100%, porque eu ia me perder, né? Eu ia me perder, não ia conseguir. Então, eu me preparei para estar 100% presente, dar o meu melhor aqui. Isso é para funcionar assim aqui, no meu treino, no meu momento com meu filho, no meu momento de leitura, no meu momento de trabalho, no meu momento com meus amigos. Por quê? A ideia é, você vai abrir a gaveta, vai usar o que você quer, vai guardar aquela gaveta, e todas as vezes que você tiver em algum momento, lembra que eu falei lá no começo sobre o 100% presente? Quando você conseguir passar o seu dia inteiro estando 100% presente em tudo que você determinou, a sua sensação da noite é de realização. Você vai botar a cabeça no travesseiro e vai... com aquele, eu sou a louca do check, né? Eu boto o check no ok na agenda, mas nem precisa. Porque se você determinar algo que é importante para você e você realizar, você vai ter uma sensação, vocês vão perceber. Na primeira semana, vocês vão perceber de vida bem vivida, de vida vivida intensamente, de que você deu importância àquilo que era importante. Você não vai sentir culpa porque não fez alguma coisa. Nas vezes que você deixar seu filho, vou dar um exemplo, porque esse é o maior exemplo que eu vivi, porque eu trabalhei muito com mulheres nos últimos 10 anos que faziam um plano B e tinham que fazer coisas à noite. E era uma culpa, meu Deus do céu, até eu já tive muitas vezes isso,
porque estava deixando alguma coisa para fazer outra. E quando você vai lá atrás, quem deu esse conceito? Por que eu estou deixando? Eu vou dar um exemplo. Esse, para mim, é o mais forte, porque é o mais comum, tá? Para vocês verem como vai acontecer no pensamento de vocês. Quando eu deixo o meu filho para fazer algo de trabalho ou algo meu, pessoal, as pessoas à minha volta tendem a me culpar ou a me julgar. Por quê? Porque na minha cabeça o conceito é que filho é mais importante, como é que eu deixo meu filho? Ao mesmo tempo, tem um monte de gente que faz tranquilamente, deixa na casa da avó, na casa da prima, na vizinha, não sei de onde, vai para o cinema. Muitas vezes eu não conseguia ir para canto nenhum com meu marido, eu não ia, porque eu não queria deixar os meninos com alguém para fazer isso, porque eles eram mais importantes. Só que no meio do caminho, a gente vai entendendo o que realmente é o que eu acredito, o que realmente é o que impacta para os meninos e o que é julgamento e expectativa de terceiros. Então, tenham muito cuidado, principalmente a nossa família. Nossa família, pai, mãe, irmãos, normalmente, são os primeiros a criticar e a julgar o que a gente faz. E a gente acaba ou se sentindo mal porque fez, ou não fazendo. Porque muitas vezes isso acaba pesando. E isso traz a sensação ruim depois. Se você faz de culpa, porque deixou, ou deixou de fazer e fica com aquela vontade de ter feito. Não sei se deu para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas é em que sentido? É a gente ter uma clareza tão grande de por que a gente faz o que a gente faz, para quem e por quê, para quem e para quê a gente faz, que você não está preocupado com o que as pessoas acham. Você está tranquilo. Por quê? Porque o que você está fazendo está conectado com o que você determinou e sabe que vai levar você aonde você queria. Deu para entender mais ou menos isso? Que a gente vai poder fazer as escolhas aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Porque essa parte é complexa para fazer online. Então, o que a gente vai fazer agora? Organizar a casa, organizar os armários, organizar as gavetas, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar um papel. Vocês estão com um caderno, porque eu gosto mais de caderno, tá? Em vez de fazer de papel solto. A gente vai pegar um caderninho, quem tiver com seus caderninhos aí, quem tiver com folha, faz nas folhas. Mas eu gosto de fazer, eu vou fazer por página. Aqui eu tenho um painel grande, mas eu vou fazer por página para que vocês fiquem com isso, para vocês ficarem escrevendo e a gente poder usar isso quinta-feira também. Vocês vão dividir quais são as áreas da sua vida. Vocês vão pensar assim, quais são as gavetas que estão abertas na minha mente hoje? Tá? Então, para cada folha, vocês vão escrever em cima da folhinha do caderno, aqui em cima, a área. Por exemplo, primeira área, profissional. A segunda, saúde. A terceira, família. A quarta, espiritual. As que vocês tiverem, tá, pessoal? Estou dando exemplos, mas vocês vão usar as áreas de vocês. Por exemplo, família, filhos, finanças, saúde, já disse, né? Deixa eu ver que eu coloquei das minhas aqui. Novos projetos. Mas que eu coloquei aqui. Intelectual, estudos, essas coisas. Vocês vão pegar e vão fazer o seguinte: é como se a gente estivesse tirando todas as roupas da gaveta e vai definir onde eu vou colocar cada coisa. Então, cada folhinha do papel é uma área da sua vida. Já deu para fazer? Dá ok aí quando terminarem, tá? Quando vocês fizerem a roda da vida, para quem nunca fez, vai aparecer áreas novas. Por exemplo, contribuição social e projetos sociais, né? Contribuição para o mundo de uma forma. Isso é uma coisa que quem já estudou finanças, financeiro, sabe o quanto isso impacta na nossa vida. Você está contribuindo com outras pessoas. Vocês não têm noção do fato de você contribuir financeiramente ou de tempo com algo que você não tem nada em troca, impacta toda a roda da vida. Então, assim, diquinhas aí para vocês de novo. Áreas de novo, vamos lá. Espiritual, família, saúde, negócios, novos projetos, finanças, intelectual. Tem mais projetos sociais, né? Área social, essas coisas. Aí entra relacionamentos, que entram vários, né? Vida social, pra vocês terem noção, minha vida social saiu até da minha planilha, Senhor. Não tem nem espaço para coitada aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas então, tem gente que tem ela numa área aí bem importante, tá? Então, assim, essas são as que eu pensei agora. Quando vocês forem achando
Com o passar do tempo, vocês vão começar a identificar uma necessidade de algo que demanda tempo para vocês, ou tempo, ou alguma ação, alguma energia. Ela pode ser uma abinha aí nova, uma gavetinha nova, tá? Pronto? Vamos ponto 2. Ponto 2. Para cada página, a gente vai fazer um tempo, tá? Hoje a gente vai fazer todos, que eu não sei se vai dar tempo, porque a gente tem outra... Mas dá tempo. Vamos fazer. Para cada área dessa, você vai pegar a primeira sua aí e vai colocar os objetivos. Vou dar um exemplo, tá? Vou pegar uma minha aqui. Espiritual, saúde. Quais são os meus objetivos para 2024? Pode ser um peso, pode ser alguma taxa, pode ser fazer exames, pode relacionado à sua saúde, quais são as coisas que você tem de objetivo para 2024? Alimentação, alguma prática de esporte. Veja, a gente vai fazer, só para vocês entenderem o raciocínio, a gente vai fazer qual é a área, quais são os objetivos, e embaixo, depois, quando eu voltar para o começo, a gente vai fazer o plano de ação. Que aí vai entrar como que eu vou fazer. E tem coisas que vocês vão querer e não vão fazer. Porque lá na frente a gente vai descobrir que não se encaixa. Né? Mas a primeira coisa, você precisa saber assim, o que eu queria. Se fosse um mundo ideal, com todo o dinheiro e o tempo do mundo, o que eu queria para cada área dessa? Certo? Então, eu vou dar outro exemplo, que eu depois dou uma pausazinha aqui. Exemplo para... Deixa eu ver outra coisa aqui. Família. A gente pode ver como que está hoje, onde que eu preciso colocar energia. Às vezes um filho que precisa de uma atenção melhor, às vezes um relacionamento que precisa de um cuidado maior, às vezes você precisa se dedicar àquilo, às vezes você precisa fazer uma terapia, às vezes você precisa buscar alguma ajuda ou algum conteúdo, né? Não sei. Mas dentro da sua família hoje, o que não está 100%? Quem está precisando? Às vezes você mesmo precisa fazer um trabalho para melhorar como esposa, como mãe, não importa. O que você quer para 2024 dentro dos relacionamentos da sua família? Não estou falando de amigos, tá? De rede social. Coloca aí isso. Quer ver outra coisa? Aproveitar que tem um monte de gente aí da empresa. Ó, a gente tem a nossa atividade profissional. Eu gosto de separar, tá? Profissional, às vezes, quem tem uma profissão, um negócio próprio, é funcionário, concurso, sei lá, é a sua profissão. E novos projetos são as outras coisas que vocês fazem. Tem gente que faz 3, 4 coisas, tá? Então, por exemplo, de novos projetos. Você já tem um novo projeto? Tem. Então, quais são os meus objetivos nesse novo projeto? Às vezes eu não tenho. Então, ele entra o quê? Novo projeto. Procurar, pesquisar, me informar, estudar. Porque tem que saber onde é que vai entrar uma coisa aí. Vou falar da parte profissional e financeira, que é onde o bicho pega também, né? Quer dizer, o bicho pega em todo canto, né? Pega no espiritual, pega na saúde, pega em todo canto. Mas o profissional e o financeiro, ele acaba embolando o meio de campo. Então, vê, financeiro, profissional, são coisas diferentes. Porque uma coisa é eu me realizar profissionalmente, outra coisa é eu me realizar financeiramente. Tem gente que ama o que faz, mas precisa fazer uma renda a mais para poder fazer isso. Tem gente que o que faz remunera suficiente para ter os dois. Então, a gente precisa ter algumas clarezas, que é o que eu faço hoje de trabalho. Eu tenho tempo para minha família? Eu tenho perspectiva de futuro? Eu faço algo que eu gosto? Do jeito que está hoje, está legal? Você vai mexer com outras coisas. Se você disser não, eu preciso abrir uma outra fonte de renda, eu preciso abrir uma nova frente de negócio, eu preciso mudar meu estilo de vida, eu preciso começar, às vezes, me preparar para o futuro, porque, por exemplo, eu estou com uma pessoa que é atleta, e ela falou, eu não vou ser atleta a vida inteira, eu não vou ter renda a vida inteira, personal trainer, eu não vou ser personal a vida inteira, eu não vou aguentar a vida inteira, então eu preciso ter uma outra renda. E ela começa ali, aí tem gente que volta para a faculdade. Quantas pessoas vocês estão vendo depois de 40 anos, 50 anos, voltar para a faculdade e fazer um curso? Pessoas mudando completamente, transição de carreira. Né? Eu vi pessoas agora, a gente tem uma fono que virou super coach, agora virou empresária, né? Entrou para palestra, agora abriu um negócio, buscando o quê? Algo que faça sentido, o trabalho com a remuneração
e com o propósito da pessoa. Então, a gente vai buscar isso a vida inteira. Nem sei se a gente acha 100% até o final, mas a gente está sempre buscando isso aí. Tá? Vão colocando, tá, pessoal? Eu estou falando aqui, mas vocês vão colocando. A parte de finanças, quando vocês botam o objetivo entre as metas, precisa ter clareza de eu preciso de X mil reais para ter a vida que eu quero ter. Então, aí são as metas. Então, dentro do meu financeiro, eu ganhar X mil reais a mais. Ou, quer ver uma meta bem legal para quem é desorganizado financeiramente? Aprender a se organizar. Porque, às vezes, não é nem a falta do dinheiro em si, é a falta da dinâmica da organização financeira. Então, coloca como meta planilhar minhas contas, aprender sobre investimentos, ou estudar sobre, sei lá, estou supondo, tá? Quando eu faço individual isso, na quinta eu posso até dar umas dicas legais para vocês, mais individuais. Mas, assim, vai na sua dor e coloca um objetivo. Porque isso vai virar uma ação. Isso vai virar uma ação lá embaixo, né? E também fiquem, assim, já ajustem expectativas. Nem tudo que a gente vai colocar a gente vai conseguir fazer, tá? Isso são coisas que a gente precisa fazer e depois a gente vai ajustar dentro das nossas real condições o que a gente vai conseguir fazer em 2024. Deixa eu parar aqui essa pausa para não ficar gigante. Pronto, então vamos lá. Com todas as áreas divididas e para cada área um objetivo, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a fazer as ações. Vê. Uma coisa importante, que eu até nem fiz lá no começo, se vocês quiserem anotar, é assim, cada ano, quando a gente começa, a gente tem milhões de planos, 1000 coisas, mas sempre tem aquele desejo maior, né? Esse é o meu ano de tal coisa, esse é o meu ano de cuidar da saúde, esse é o meu ano de trabalhar muito, esse é o meu ano de cuidar da minha espiritualidade. É importante que você tenha, tipo assim, tem algo que vai ser inegociável para esse ano. Por quê? Porque a gente vai precisar colocar as coisas em ordem de prioridade. E não tenham medo, tirando as coisas de Deus que não dá para colocar em outra ordem, é a primeira opção. As outras, se você precisar botar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, às vezes a saúde, às vezes a família, às vezes o trabalho, e ajustar, não tem problema. Por quê? Porque não dá para a gente fazer tudo bem feito, com tudo de uma vez só. Quando você vai cuidar muito da saúde, às vezes a família deixa um pouco. Quando você vai cuidar muito do trabalho, às vezes a saúde deixa um pouco. E aí é onde está o segredo. Se a gente dividir isso de um jeito, tudo vai ter a sua hora, o seu lugar e a sua prioridade. Dentro das condições atuais, tá? Então, o que a gente precisa? Aquela clareza para que as coisas sejam as escolhas sejam feitas sem estresse e sem achar que está fazendo pouco ou fazendo muito, tá? Então, vê, a gente vai escolher para cada área. Então, a gente vai pegar um exemplo, tá? Peguem aí o primeiro exemplo de vocês, peguem uma das áreas, e a gente vai começar a escolher 3 ações. Ações práticas para cada objetivo. Por exemplo, se você botou saúde, né, não sei se emagrecer ou melhorar alguma coisa de saúde, o que está relacionado a isso? Alimentação, atividade física e algum hábito, sei lá, que você não faz. Você precisa colocar isso em ação. Por exemplo, me matricular na academia. Ou arrumar um horário para correr todo dia, para caminhar. Ou, sei lá, depende das vezes da condição da gente financeira, se pode, se não pode, vai fazer no prédio, na rua. O que precisa? Determinar algo que você precisa fazer, uma ação. Para cada objetivo, 3 ações. Aí lembra que eu falei sobre o autoconhecimento, sobre algumas coisas? Então, quando você vive o processo inteiro, por isso que o curso, quando ele é curso completo, a gente faz esses processos que é de autoconhecimento. Por exemplo, eu preciso me comprometer, me desafiar com alguém para eu não farrapar. Se eu não tiver algo que me cobre, alguém me esperando, ou algo que eu precise fazer, por isso que eu tenho, quem já me acompanhou no Instagram sabe, então eu tenho um hábito que eu não quero falhar, porque eu trabalho com saúde. Se eu falho, os clientes vão falhar, todo mundo vai falhar, minha equipe vai falhar.
Então, eu arrumo algo, veja, gente, se é real ou se não é real, não é o caso, tá? O caso é, na minha cabeça, eu preciso mostrar que eu sou disciplinada. Eu sou mesmo, tá? De verdade. Mas é como que assim, eu preciso. Então, aquilo ali me faz não farrapar. Como que assim, eu não quero fracassar. Então, às vezes você marca, tem gente que precisa de personal. Quem puder, top. Porque o personal você paga e você tem horário para cumprir. Tem gente que tem alguém que vai junto, correr junto, fazer atividade física junto. Então, o ideal é que a gente possa fazer diariamente alguma atividade que é relacionada ao seu objetivo, tá? Então, não é só caminhar. Tem gente que quer jogar beach tênis, tem gente que quer fazer musculação. Então, tem que ter o objetivo, pessoal, tem que ser claro. Então, por quê? Porque 3 ações vão para a agenda. Para a gente chegar lá na agenda, eu tenho que ter, me matricular na academia. Qual academia? Quanto é? Que horas eu vou fazer? Essas coisas que são decisões que a gente toma antes no nosso planejamento, ela diminui o gasto de energia para que você não procrastine depois. Porque, ó, se isso... Aí eu vou falar da parte do planejamento, para vocês entenderem o conceito, tá? Vai servir para as outras coisas. Quando você, no planejamento, determina tudo isso, no dia que está escrito na agenda lá, fazer a matrícula, você não procrastina, porque tem algo muito simples para fazer. Não é algo que você toma muitas decisões, tem que falar com muita gente, vai demorar muito. Então, o maior ganho de um planejamento bem feito, que é quando a gente faz isso na semana, é você não ter uma demanda de energia muito grande para fazer as coisas, para você não procrastinar. Por isso que eu dou aquelas dicas em treinamentos meus de semanais, que é, por exemplo, vai treinar amanhã logo cedo, já separa a roupa hoje. Porque aí você não tem que tomar decisão amanhã de manhã. Amanhã de manhã já está lá. Ó. Se você for olhar, todo dia antes de dormir, eu boto o tênis do lado do vaso. Eu estou sentada para fazer xixi, já estou me calçando, trocando a roupa. Por quê? Porque você não precisa pensar se vai. Você acorda para ir. E as coisas já estão arrumadas. Isso cria hábito. Isso serve para tudo, tá? Vou falar muito sobre o nosso negócio. Quem tem que fazer prospecção, né? Para quem tem que fazer clientes novos. Quando você vai cumprir um horário de trabalho, você troca de roupa e você chega lá e alguém chega lá e manda você fazer alguma coisa, né? Do seu trabalho, que também precisa de planejamento. Mas quando você é autônomo, quando você é dono do seu próprio negócio, você não tem ninguém para lhe cobrar. Então, você precisa fazer. E para você fazer, ó, vou dar um exemplo prático nosso que serve para todo mundo, tá? Eu sei que tem psicólogo aí, eu sei que tem pessoas que não são do nosso negócio, mas que com certeza botam um objetivo no dia e chega lá não faz. Porque não deu tempo, porque... Então, eu vou dar um exemplo meu prático. Para eu fazer venda dos meus produtos, eu preciso divulgar, eu preciso falar, eu preciso mandar informação para as pessoas, eu preciso me comunicar com as pessoas. Para a gente fazer vendas e trabalhar com a área comercial, eu preciso estar com energia boa. Eu preciso estar feliz, porque quando eu estou agoniada, abusada, cheia de coisa, eu tenho vontade de fazer nada e não quero falar com ninguém. E aí eu não faço o que eu tenho para fazer. Então, olha uma estratégia legal. Por exemplo, eu faço vendas. Quem for meu cliente, não tem cliente aqui meu, mas quem for meu cliente já sabe, tem alguns horários, por exemplo, eu deixo minha filha na escola, na ginástica, por exemplo, e eu boto naquele horário um bloco de vendas. Só que eu já estou com a lista pronta. Eu vou falar com 10 pessoas sobre o pré-treino. Então, quando eu chego lá, mesmo que eu esteja com pressa, mesmo que tenha calor, mesmo que esteja qualquer coisa, eu sei o que eu tenho para fazer. Eu sento, mando 10 mensagens e falo sobre tal coisa. Então, é fácil você fazer isso. Né? Eu estava com meu pai no hospital esses dias e a minha agenda estava cheia de atividades. Então, se eu tivesse que esperar a minha energia boa, a minha não preocupação, eu podia ter dito, minha gente, eu não tenho a menor condição de fazer nada, meu pai está no hospital internado com pneumonia, não tenho como fazer nada. Alguém ia falar alguma coisa? Ninguém ia falar nada, porque eu tinha uma justificativa. E eu não tinha como demandar uma atividade para mim, mas a atividade já estava determinada. Eu estava com um papel, com um caderno, que quinta-feira à tarde eu ia fazer isso, isso e isso. E eu já estava com o material pronto. Então, eu sentei lá, enquanto eu esperava, eu mandei as mensagens, eu fiz as postagens que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu não tive que demandar energia, foi só execução. Vocês conseguem entender a diferença de você
ter que fazer a coisa inteira ali, pensar com quem eu vou falar, qual produto que eu vou falar, ou então como que eu vou fazer um vídeo no Instagram sobre um conteúdo que eu quero fazer. Então, durante a semana, a gente não precisa pensar nas coisas, a gente só precisa executar. É mais fácil executar do que ficar tomando decisões. Então, qual é o objetivo principal dos nossos planejamentos semanais e anuais e tal? É não demandar energia e decisões no dia a dia. A gente vai executar. Então, vamos falar do plano macro. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês fizeram um plano para o ano inteiro. Quais são os objetivos do ano? Já escrevemos. Vai virar um quadro dos sonhos. Vai ser dividido em metas pequenas. Quando você chegar no dia 2 de janeiro, está lá escrito fazer isso, isso e isso. Você precisa ficar pensando para quê, qual o objetivo final, qual é o sonho. Não precisa. Você não precisa demandar energia para isso. Você vai acordar e vai dizer, eu tenho que treinar 50 minutos disso, já matriculei, já está tudo certo, eu tenho que tomar isso aqui, depois eu vou tomar banho e vou para tal lugar fazer uma gravação sobre tal coisa. Então, você executa. Você não precisa ficar pensando, acordar dia 1º, por exemplo, e dizer assim, o que eu tenho para fazer hoje? Rapidinho, pessoal. Então, vocês entenderam o que é, como é importante o planejamento para que durante a semana, isso é a maior causa de procrastinação. É quando você precisa tomar decisões na hora de fazer. Aí fica muito. Aí é cansativo, aí você não está de bom humor, e aí etc. e tal, né? Então, tudo vai fluir à medida quando a gente planeja. Então, a gente fez o planejamento macro do ano. Quais são os meus objetivos e tal. O que a gente vai fazer agora? Ó, para a gente chegar no dia da semana com a atividade, a gente vai quebrar e começar a vir voltando. Então, para cada ação, 3 ações. Para cada objetivo, 3 ações. Ações práticas, tá? Então, vocês vão colocar as ações para cada uma delas. Para cada ação dessa, a gente vai para o planner daqui a pouco. Tudo que a gente determina que a gente vai fazer, ele precisa ir para um horário, um dia e como vai ser feito. Quando você determinar tudo isso, você vai ver como é fácil fazer. Né? Como vai ser simples fazer depois que chega lá no dia. Então, e uma coisa legal, tá? Quando vocês começarem a fazer, à medida que as semanas forem passando, você já vai saber, por exemplo, se eu colocar fazer gravação de stories 2 horas da tarde na quinta-feira. Na minha rotina, esse horário, eu estou um caos, porque eu acabei de pegar menino na escola e cheguei em casa e dei almoço, não tenho condição de fazer, não estou organizada para isso. Então, eu prefiro colocar uma atividade mais braçal ali para fazer alguma coisa, do que fazer uma gravação. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma reunião importante, eu boto para fazer reunião presencial dia de terça. Então, eu faço o quê? Já que eu vou ter que me arrumar, eu me arrumo mais cedo e faço isso antes. Então, vocês começam a encaixar as atividades dentro de uma dinâmica que funciona. Né? Então, tem gente que funciona de manhã fazer tal coisa, tem gente que não funciona. Por exemplo, eu prefiro fazer algumas coisas quando os meninos não estão em casa. Então, eu coloco essas coisas todas de manhã. Porque quando eles estão em casa é assim, né? Vem um chama, nanana. Então, tem coisas que não dá para fazer. Então, a gente vai aprender a fazer isso. Então, ó, 3 ações para cada uma dos objetivos, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai... Eu sei que vocês não fizeram isso com todas as áreas, tá? Então, depois vocês vão fazer. Pegar o caderninho, olhar todos os objetivos. Gente, vocês não têm noção da sensação boa que é virar o ano com esse caderninho todo preenchido. É como quem diz assim, eu não preciso me preocupar com nada. Tá tudo no papel, tá tudo planejado o que eu vou fazer ano que vem. Então, você só reza, entrega a Deus para que o que você esteja colocando aí seja o que ele quer para você, né? Então, sempre é bom ter essa conexão aí. E quando a gente tem essa conexão, até os pensamentos da gente, eles vêm conectados. Você não sabe de onde vem. Eu brinco muito com a Laís e a Ali, porque eu digo, tive uma ideia genial. Eu digo muito isso. Ela faz, crê tu que foi você que teve mesmo a ideia, né? Eu rezei tanto, tive uma ideia. Né? Então, eu sinto que digo assim, rapaz, foi Deus que me deu essa ideia, porque eu sozinha não ia ter condição, não, de pensar nisso dessa forma, né?
Então, Lúcia, eu não modifico muito, não. Eu faço alguns ajustes, né? Porque às vezes você, aquilo ali perde o valor para você, às vezes perde né? Você perde o brilho daquilo ali, muitas vezes acontece. Mas normalmente o objetivo é o mesmo. Às vezes eu mudo a rota, mudo o tempo, às vezes passo para o ano seguinte, mas não mudo muito, não. Vamos lá, vamos para o planner, para o nosso planner. Esse caderninho é importante que vocês voltem lá depois e vão fazendo para cada área. A gente não pode deixar nenhuma área importante para a nossa vida sem, no mínimo, uma atençãozinha e uma ação. Lembra da construção do nosso império? Cada área dessa precisa de que a gente coloque uns tijolinhos. Mesmo que seja um tijolo por semana, ou um tijolo por mês, ou 10 por dia, não importa. Mas para cada área, se você demandar um pouco de energia planejada, aquela sensação que eu falo para vocês sempre, de deitar a cabeça no travesseiro e saber que está vivendo a vida que deveria estar vivendo, que está fazendo, ela vem, desde que você não deixe nada negligenciado, tá? Ó, vamos para o planner, tá certo? Vai dar tempo. Peguem aí a agenda de vocês, o planner, o que for. Como é que eu faço o planejamento do ano? Cadê o meu? Ah, tá aqui. Como é que eu faço o planejamento do ano, tá? Isso eu levo um tempão. Normalmente eu faço isso com bem muita calma. Já comecei a fazer o meu, eu ainda vou fazer com calma aqui. Porque eu boto música, eu faço as minhas orações, eu olho para o meu quadro dos sonhos. Eu curto fazer isso. Eu não sei quem gosta de planejar a viagem. A minha viagem começa quando eu começo a organizar o roteiro. Começo a organizar como que eu vou, onde eu vou visitar, quais são eu faço tudo isso. Eu já estou viajando ali. Quando eu vou arrumar a mala, então minha mala sempre está pronta uma semana antes. Por quê? Porque eu curto essa coisa do planejar, tá? Então, independente de cada um de vocês, cada um faça do seu jeito, mas normalmente eu paro para fazer isso com muita calma. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer no planner? Todo planejamento ele tem um negócio chamado planejamento anual, que é aquela área que ele tem os meses, né? São pouco espaço, mas os meses ali. O que eu faço normalmente nesse planejamento? A primeira coisa, se vocês quiserem anotar o que é para fazer, vocês podem fazer depois, ou já faz logo. O que eu faço? Eu abro os primeiros 6 meses, às vezes até o ano todo, e já marco tudo aquilo que eu não tenho autonomia e vai acontecer, e que tem relevância para mim, tá? Então, eu coloco meu aniversário, aniversário dos meus filhos, do meu marido, de uma pessoa ou outra ali que eu sei que eu preciso fazer algo. Eu coloco os eventos, né? No caso da empresa, eu sei que tem um evento dia 13 de janeiro, eu sei que tem uma convenção em março, aí, em abril. Eu coloco os feriados, por exemplo, carnaval vai ser de 10 a 13 e dia 14, quarta-feira de cinzas, de fevereiro. A Páscoa, 28, 29, 30 e 31 de março, domingo de Páscoa. Então, eu vou colocando tudo isso no meu planejamento do ano. Então, qual é a primeira coisa que a gente coloca em planejamento? O que você sabe que vai acontecer, independente de você marcar ou não. Aquilo ali são datas que, de alguma forma, interferem para você. A gente que é da área comercial, tem algumas coisas que vale a pena colocar também, né? Datas comemorativas, datas que têm alguma relevância ou para o nosso negócio, ou para a nossa religião, ou para a nossa família. Por quê? Porque quando a gente for planejar o mês, é importante que a gente não esqueça. Quem nunca fez um planejamento e de repente fez, eita, meu Deus, tem não sei o que bem no meio. Eita, era aniversário da minha filha, eu me esqueci. Eita, que. Então, assim, isso faz com que, inclusive, eu já tive que fazer ajuste de aniversário dos meus filhos, que chocou com a convenção da empresa. Se eu não tivesse me planejado com antecedência, tinha dado aquele problema. Só que eu já organizei antes, já fiz logo a festa, já fiz logo tudo, e para não ter intercorrências. Então, coloca primeiro tudo que tem de data. Isso vai dar uma arrumada também na nossa cabeça, entendeu? De saber mais ou menos, o saber quando as coisas vão acontecer, até para poder organizar uma viagem, para organizar se vai ficar, se não vai, se tem que providenciar alguma coisa. Por exemplo, aniversário da gente, das crianças, por exemplo, de 10 anos ou de 15 anos, às vezes você precisa de uma antecedência para organizar quando vai fazer alguma coisa, né? Então é importante saber. Essa é a primeira coisa, tá? Primeiro planejamento. Quando eu vou para o mensal, eu não faço o planejamento do ano inteiro,
Nesse plano aqui, daqui a pouco a gente vai voltar para ele, quando tiver as metas com data, com projetos, que é para você colocar as datas. Por exemplo, vou lançar meu curso. Eu preciso colocar quando eu vou lançar o curso. Dia, eu não determinei ainda, estou dando um exemplo, tá? Dia, sei lá, 20 de abril. Se eu não determinar uma data, não vai sair. Porque eu vou ficar adiando e não vai sair. Eu não só marco a data, como eu me comprometo com alguém e ainda falo para outras pessoas, porque aí eu fico sem querer farrapar comigo mesma. Não estou dizendo que a data é essa, pessoal, foi só um exemplo. Mas quando eu tiver a data, eu vou contar também para eu me comprometer. Por exemplo, perder peso. A gente fez aqui um planejamento. 2 meses atrás, quando eu e o Felipe a gente foi para nutricionista, ele botou uma meta até o carnaval perder 20 quilos, até o Natal 10 quilos. Já vai com 9, eu acho. Daqui a pouco ele está com os 10 dele. Né? Eu coloquei a minha meta também para cada período. Então, se você não colocar data, você vai empurrar para frente. Então, eu coloquei chegar no meu peso ideal até o carnaval. Eu tenho um peso e um percentual de gordura para chegar. Por que essas coisas com data funcionam? Para você poder fazer o plano antes, criação, tá? Então, ó, primeira coisa é isso do ano. Depois a gente vai pegar um hábito que se vocês quiserem depois colocar na agenda de vocês, toda finalzinho de mês, tipo assim, sei lá, 20 de cada mês, planejar o mês seguinte. Planejar que a gente fala é tomar algumas decisões e definir algumas coisas com antecedência. Tá? Então, às vezes, alguma viagem, alguma coisa que vocês queiram fazer, saber que às vezes o final de semana é feriado e aniversários e tal. Então, é sempre. Eu estou fazendo o meu de janeiro já, né? Agora estou terminando de montar. Então, eu coloquei a volta às aulas, um exemplo, para vocês entenderem. Vou dar um exemplo desse e vocês usam para as outras coisas de vocês. Dia 22 de janeiro, volta às aulas. O que eu preciso ter para a volta às aulas? Eu anotei: comprar material escolar, tênis, matricular nos esportes, comprar as coisinhas, né? Negócio de escola deles, matricular nos esportes, as roupas e lancheiras, etc. Fiz uma listinha. Essa listinha está como pendência. Eu ainda vou decidir qual é o dia de janeiro, a matrícula eu já fiz, que eu vou comprar tudo isso. Então, como que eu vou organizar isso? Eu vou estar na Barra, que dia eu vou para Maceió, já faço tudo isso. Então, quando eu vier, eu vou fazer tudo de uma vez. E já fico logo livre. Então, são coisas que são ações que dá aquela sensação que eu tenho muita coisa para fazer e que não vai dar tempo se eu deixar para cima da hora. Então, quando der aí 10 de janeiro, com certeza eu estou com tudo pronto. Material escolar, as bolsas do menino, livro com nome, porque eu vou fazer uma listinha e vou colocar qual é o dia que eu vou fazer isso, para eu não me preocupar com isso. Então, por exemplo, para mim, a volta às aulas em janeiro é uma data importante. Para vocês, o que tem que em janeiro vai acontecer? Às vezes está de férias, às vezes um negócio do filho, às vezes alguma coisa do trabalho, né? Se for alguma coisa da empresa, né? Às vezes aproveitar que está de férias para fazer uma meta alta. Coloca a data. Como que eu vou fazer em janeiro? Ó, uma coisa que você vai ser assim, a maior conquista é quando alguém que passou pelos meus cursos, que alguém disser assim, como que está a sua agenda de janeiro? Ó, primeiro final de semana eu estou em tal lugar, segundo acho que eu fazer isso, terceiro eu tenho uns eventos e tal, e o quarto estou livre. O que a gente pode fazer para marcar? Alguma coisa. Ou não estou, ou tenho final de semana livre, eu não tenho. Que é o domínio do tempo. Tá? Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas existe um conceito na cabeça de cada um de vocês, e nosso, meu também, é que é como se fosse assim, ou eu não tenho tempo, é porque, vamos ver se você consegue entender esse conceito, tá? Porque, assim, o tempo quem domina é a gente, não é o tempo que domina a gente que domina ele. Então, quando você tiver certeza que o tempo é você quem domina, é você quem escolhe o que você quer e o que você não quer, a sua forma de escolher o que vai fazer e o que não vai fazer, de ter tempo e não ter tempo, muda. Mas isso é um processo, eu demorei anos para entender isso, porque eu era vítima de coisas. Por exemplo, as aulas dos meninos começam dia 22, certo? Então, eles têm que estar na escola, com tudo. Mas vê, se eles não tiverem com tudo pronto no primeiro dia de aula, é o fim do mundo? Se faltar uma lancheira, ou se, sei lá, o caderno não chegou, ou é o fim do mundo? Não é. Né? Se faltarem por algum motivo, sei lá, precisei viajar
e só tinha esse final de semana e eu só vou chegar na terça, né? Então, eu tinha uns conceitos na minha cabeça que me aprisionavam. A gente vira escravo. Não é que é para faltar aula, galera, não foi isso que eu quis dizer, mas não é o fim do mundo quando eu digo assim, eu decidi que ele não vai para a escola esse dia, porque era o único dia que eu podia viajar com a minha família e esse final de semana a gente vai estar viajando. É só um exemplo, para vocês entenderem. Com tranquilidade. É quando você toma domínio do tempo. É você quem determina a importância daquilo ali naquele momento, certo? Ó, então, um dia para planejar a semana, o mês todo. E o planejamento mais importante de todos é o da semana. O planejamento mais importante que vai fazer a mudança de vida de vocês é o da semana. Então, primeira coisa, decidir qual é o dia que você vai parar para fazer isso. Eu sempre faço isso entre sexta e sábado. Eu fazia muito domingo à noite, só que domingo à noite eu não consigo falar com as pessoas para marcar alguma coisa, para confirmar um horário. Às vezes eu não consigo fazer 100%. Então, eu começo a fazer isso na sexta-feira ou no sábado, que eu começo a planejar já a semana seguinte. Que é importante vocês fazerem a determinação de quê? Daqueles detalhes de coisas pontuais. Só que, para você fazer isso, os ajustes semanais precisa existir uma base, uma semana ideal. Por exemplo, como é que eu ajusto toda semana? Quem treina em horários diferentes, quem trabalha com horários flexíveis, quem tem plantões que não é igual toda semana, ou quem é da área comercial. É uma loucura fazer agenda. Porque você não consegue botar todo dia, a mesma hora, fazer a mesma coisa. E é com essas pessoas que eu faço a maioria dos treinamentos, porque quem tem horário fixo todo dia é mais fácil, né? Cumprir horário. Então, como que funciona essa parte? A gente vai construir a semana ideal. Como é a semana ideal? Você vai pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Não sei se vocês já viram os slides que eu faço. Eu vou pegar uma minha, qualquer uma aqui, só para vocês verem, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a planilha do Excel? Estão? Então não? Tá, beleza. Pronto, pega uma planilha de qualquer Excel, qualquer coisa. E vão colocar tipo isso, tá? Se vocês quiserem, é porque eu não quero que vocês risquem o planner de vocês. Mas o ideal era pegar uma semana dessa toda assim, ó. Ou tira uma Xerox, ou imprime do computador, ou pega do Excel, e constrói a semana ideal. Certo? Aqui é só um exemplo que eu estava tentando montar a minha aqui. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Construir a semana ideal. Se tudo fosse como eu gostaria que fosse, né? Que desse para fazer, vocês vão começar a marcar o quê? Primeiro, as coisas que têm horário. Por exemplo, eu tenho que levar os meninos para a escola todo dia, de 20 para as 7, mais ou menos. Então, eu preciso acordar, ajeitar, tomar café, nananana, e 20 para as 7 sair para levar para a escola. Então, eu vou fazendo a hora que eu tenho que acordar. Só que eu quero fazer uma oração, então eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo. Então, eu tenho que treinar antes, eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo. Né? Então, de lá eu vou direto trabalhar, ou eu venho para casa. Então, cada um sabe o seu horário. O que vocês precisam fazer? Construir a semana ideal. Ela vai ser a base para todas as semanas que vocês forem fazer. A semana ideal é o horário que você vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por exemplo, nem todo domingo e sábado eu treino no horário que eu coloquei aqui, mas existe o ideal. O ideal para mim é que eu acordasse cedo todos os dias, treinasse para poder fazer qualquer outra coisa. Às vezes eu faço o contrário. Faço um monte de coisa e vou treinar à meio-dia, vou treinar à tarde. Mas é ajuste da semana, tá? Então, vê, primeira atividade. Isso eu vou fazer quinta-feira com quem estiver aqui, tá? Mas é importante que vocês já tragam isso. Semana ideal, com tudo que vocês querem fazer. Como vocês fariam esse planejamento? Então, ele tem que ter horário para tudo. Vocês vão pegar a planilha Excel, colocar de 5 da manhã às 11 da noite e ir preenchendo. Então, de 8 a meio-dia eu trabalho. Aí eu tenho intervalozinho de almoço. De 2 às 6 eu trabalho. Eu estou no meu trabalho ali. E eu vou ensinar vocês, inclusive, a produzir, a fazer coisas no horário vermelho, que a gente chama. Que é horário de trânsito, é às vezes no nosso trabalho, que o trabalho, se for uma coisa que dê para você fazer uma outra coisa e ouvir ao mesmo tempo. Às vezes ouvir uma oração, ouvir alguma coisa, uma aula, treinando. Né? Isso a gente chama que é você duplicar e triplicar o seu horário. A gente vai ensinar também, que aqui não dá para fazer, senão fica muito longo. Mas
o ideal é você colocar tudo que você tem para fazer e você fazer um negócio chamado to-do list, que é lista de coisas para fazer. Por exemplo, eu tenho uma lista que tem leitura, que eu não tenho horário fixo, certo, todos os dias para fazer. Eu tenho alguns vídeos de estudos que eu tenho para fazer, que eu também não tenho um horário certo. Eu tenho blocos. Eu tenho os blocos na minha semana, por exemplo, que eu coloco para fazer uma dessas coisas extra. Às vezes eu leio, às vezes eu faço coisa de casa, às vezes eu vejo coisa com as crianças, é uns blocos meio coringa, né? Então, quando você começar a aprender a dominar esses blocos, você vai ter uma listinha de coisas para fazer. Então, por exemplo, tem dias de manhã que eu sento e faço só raio. Tem dia que eu sento e faço só coisas de casa. Comprar não sei o quê, entregar, consertar a berereia, resolver negócio de aniversário, pedir água, fazer lista de feira, essas coisas de casa. Então, existe um bloco que eu faço várias coisas que eu tenho numa lista. Então, essa lista, que chama to-do list, que é uma lista de coisas para fazer, é para você tirar da sua cabeça tudo que você tem para fazer. De casa, do carro, dos meninos, de conserto, de costura, de dieta, coisas que a gente tem para fazer. Aquele monte de coisa que a gente tem para fazer e que não tem, né, um horário específico. Você vai fazer uma lista de tudo isso, vai tirar da cabeça. Pra você não ter nada para se lembrar. Tudo vai estar nessa lista, tá? Então, esse material que é o planejamento semanal, a agenda ideal, com essa lista, ela vai fluir toda semana. Toda semana. Por exemplo, eu tenho aqui na minha frente uma lista de coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, tem um escapulário do Matheus e uma correntinha da Bela que está pocada aqui tem mais de mês. Que eu não tive tempo de resolver ainda. Por quê? Porque tem outras coisas mais urgentes. Mas ele está aqui. Está aqui a listinha. Primeira vez que eu tiver uma opção para ir num lugar fazer isso, eu já vou levar junto. Então, às vezes, eu coloco ir no shopping. Tem dia que eu vou no shopping, que é cômico. Eu saio com uma lista desse tamanho de coisas que eu juntei a semana inteira e resolvo tudo de uma vez. Compro presente para o mês inteiro. Por exemplo, eu tenho 4 aniversários de criança no mês de janeiro. Quando eu sair para comprar presente de Natal, já vou comprar os presentes de aniversário também. Fica tudo aqui. Então, são coisinhas que você vai tirando do seu dia a dia para que você tenha tempo livre para fazer as coisas que você determinou. Então, isso também é uma coisa que você vai pegar com o tempo, tá? Isso não é uma coisa que a pessoa faz do dia para a noite. Tá? Então, vamos lá. Para a gente finalizar por hoje, né? Determinar o horário e o dia para você fazer toda semana e como que você vai construir as semanas. Primeiro, você tem que ter a semana ideal e do lado a lista de coisas que você tem para fazer. Para quê? Para a gente montar a semana real. A semana real, ela é o ajuste da semana ideal. Então, toda semana, a gente vai pegar o plano, né? E vai colocar, por exemplo, não sei se vocês acompanham o meu raciocínio sem ver, por isso que eu gosto de fazer o presencial. Por exemplo, na minha primeira semana de janeiro, por exemplo, que eu vou fazer, quando eu tiver, eu sei que segunda-feira eu não vou acordar cedo, no dia primeiro, mas eu sei que eu vou treinar em algum horário. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou estar na barra de tarde, ou eu faço um beach tênis, ou eu vou fazer uma caminhada. Eu vou colocar aqui em torno de 4, 5 horas, ou beach tênis, ou caminhada. Por quê? Porque quando eu acordar, eu sei que em alguma hora eu vou fazer isso. Eu não preciso pensar se eu vou ou se eu não vou. Entendeu? Na terça, onde é que eu estou na terça? Estou na barra. Aí eu já olho a maré. Maré está cheia ou está seca? Se a maré estiver seca, eu vou para a praia. Se ela estiver cheia, eu vou caminhar, fazer exercício, depois eu vou para a praia. Vocês estão vendo que as coisas, quando a gente sabe o que é, flui o seu dia. Então, na quarta-feira, estou lá de novo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu não fiz ainda, é olhar a maré da primeira semana, porque eu estou na barra. E eu gosto para a praia na maré seca. Aí eu boto a maré e organizo meu dia. Aí, de noite, marco com um amigo, com outro, o que é que vai fazer. Então, a gente acaba fazendo, não se perdendo, saindo, eita, perdi, não sabia desse horário. Isso eu estou falando de férias, minha gente. É por isso que essa primeira semana tá bonitinha, assim, maré e praia, tá? Mas a vida real não é assim que acontece. Essa é só a primeira semana. Na vida real, a gente tem que acordar às 5 e pouca da manhã, né? Para poder conseguir dar conta de todas as atividades. Mas voltando para a semana, a gente vai determinar quais são as atividades que a gente vai fazer toda semana
e vai escolher dentro daquelas... Lembra daqueles 3 ações que vocês têm de cada uma? Ele vem para a agenda. Por exemplo, tem uma ação lá que foi matricular na academia, por exemplo. Adianta eu matricular na academia na primeira semana de janeiro para mim? Não adianta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me matricular, vou dar um exemplo meu específico, tá? Eu me determinei que eu ia fazer aula de beach tennis pelo menos uma vez por semana, que eu quero aprender isso. Então, eu já olhei que dia de quinta-feira de manhã eu vou poder. Então, eu vou tentar achar um lugar com um horário que eu possa fazer de manhã. Eu coloquei dia 20 de janeiro, ligar para resolver a minha aula. Por quê? Porque eu sei que é quando eu vou poder me comprometer. Isso serve para todas as atividades que vocês colocaram lá, né? Na quinta, quando vocês trouxerem, quem for vir presencial, a gente vai fazer isso já na prática. Pegar a atividade, as ações e ir colocando. E vamos discutir por que naquele dia e por que não agora. Tem coisa que vocês vão colocar em março, em abril. Tem coisa que vocês nem vão colocar na agenda, porque é um objetivo, mas dentro de todas as coisas que vocês têm para fazer, não é prioridade. Então, a gente vai aprender a escolher as prioridades, quais são as batalhas que a gente quer, vai colocar na agenda, e depois que a semana começar, tem sempre que fazer um ajuste ou outro, mas a gente vai aprender a diminuir decisões, diminuir demanda de energia, aprender a pensar menos, executar mais. Então, a sensação de cada semana, eu quero que vocês, com o passar do tempo, com o passar das semanas, vá dominando esse seu tempo. E tire da sua vida, não tenho tempo para alguma coisa. Tá? Essa é uma das maiores conquistas que eu tenho quando alguém fala assim, não sei como você dá conta de tudo que você faz. A pessoa nem sabe o tanto de coisa que eu faço. Né? Tem muita gente que acha 1000 coisas porque vê no Instagram ou porque me vê em algum lugar e nem tem noção que eu tenho um monte de tempo livre, inclusive, para tanger os meninos, muitas vezes, que eu botei como prioridade agora nesse ano que passou, né? Eu fiz transição de escola, eu fiz algumas coisas e eu coloquei estar, buscar, pegar, ficar, almoçar junto para poder acompanhar esse processo. Graças a Deus, vivemos esse, estaremos indo para o outro, já sem esse problema de adaptação. Então, com certeza, eu não preciso demandar da mesma forma. Então, essa sensação de que eu estou fazendo o que eu preciso fazer agora e dormir com a cabeça no travesseiro, dizendo tudo que eu tinha para fazer hoje eu fiz, é o meu desejo para todos vocês. Né? É o depoimento que eu quero, é vocês, quando deitarem a cabeça no travesseiro, caraca, arrebentei hoje. Não vai fazer tudo, tá? Ninguém coloca check em todas as coisas. Eu digo que tem dia que eu sou assim, quase 100%, eu não consigo colocar check em tudo, porque tem coisa que vai ficando para outro dia. Depois eu ensino a vocês como é que eu faço para as coisas da semana irem se ajustando. Tem coisa que você pode passar para outro dia, tem coisa que não dá. Tem coisa que tem que ser feita naquele dia mesmo. Né? Mas a sensação de realização, de construção, é muito bom. Você olhar para trás e ver que o mês de janeiro foi o que você planejou. E não, eita, meu Deus, passou janeiro, eu não fiz nada. Já estamos em fevereiro e eu não fiz nada. Essa sensação, quem tem a sensação de fazer isso em 2023? Caramba, 2023 acabou, e o que tem de coisa que eu não fiz? Quantas coisas em 2023 vocês queriam ter feito e não fizeram? E que vocês queriam agora estar com a sensação, caramba, arrebentei em 2023, que ano top. E não que parece que passou um furacão na cabeça da gente e, né, não anotou nem a placa do caminhão. Por quê? Porque a gente é levado, eu quero que a gente domine isso. Tá? Então, meu objetivo, assim, se eu puder, de alguma forma, dizer que vocês aprenderam algo, conseguir contribuir algo, é a certeza de que o tempo vai passar e vocês vão chegar uma hora. Olha, vou dizer a você, aconteceu comigo algumas vezes. Eu tentava, sexta-feira à noite, a cada 15 dias eu marco para a gente fazer alguma coisa. Eu e Felipe, assistir um filme, ir no cinema, tomar um vinho, sei lá, alguma coisa assim. Quando a coisa começou a fluir, que eu sentava, que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa muito errada. Eu não chegava, né? Quando eu estava aprendendo a fazer isso, eu não chegava. Por quê? Porque eu digo, como que eu estou aqui parada fazendo nada, cheio de coisa para fazer? Só que eu não tinha. Aquilo era coisa para fazer naquele momento. Era ali que eu deveria estar fazendo aquilo ali. Quando eu estou com os meninos hoje, desci com a Bela esses dias para ficar um pouquinho de patins ali embaixo, desci e mandei umas mensagens que eu tinha para mandar e fiquei, depois falei assim, tem alguma coisa estranha. Até hoje. Por quê? Porque a gente ainda tem resquícios, né? Eu tenho a consciência, mas a memória vem. Cara, será que eu estou esquecendo alguma coisa?
Era para eu estar fazendo alguma coisa. Não era para eu estar fazendo aquilo ali, né? É deitar a cabeça no travesseiro e se sentir realizado, produtivo, sem precisar ficar exausto, sem precisar ficar sobrecarregado, sem precisar ficar ocupado o tempo todo, né? Eu digo muito que eu conquistei hoje uma rotina cheia de coisas legais para fazer. Eu não fico exausta no final da noite. Uma hora dessa eu estou na maior disposição do mundo e eu não tomei pré-treino, tá? Porque a Gi disse que vai fazer exercício uma hora dessa ainda. Então, é isso. Eu acho que... Deixa eu só parar de gravar aqui.